Boa tarde. Nossa equipe ficou com o tema de biorremediação de hidrocarbonetos petroquímicos, o BETEX. A equipe é composta por Clarice Ferreira Diniz, David Rian Correia, Albuquerque e Arley Souza Bezerra. Introdução. A Revolução Industrial levou à liberação de explorações de petróleo bruto ou hidrocarbonetos de petróleo, resultando em tremendas perturbações nos ciclos elementares globais. A extensa descarga de hidrocarbonetos aromáticos através de derramamentos e vazamentos de tanques subterrâneos tem causado ampla contaminação dos solos superficiais e do ambiente marinho e subterrâneo. O principal produto petroquímico é a gasolina. E os petroquímicos básicos, incluindo olefinas como etileno, propileno, butilenos e butadieno, e aromáticos como benzeno, tolueno e xileno, são fabricados por craqueamento, reforma e outros processos. Os hidrocarbonetos aromáticos são agrupados como compostos que constituem principalmente carbono e hidrogênio na forma de um ou mais anéis aromáticos. Os compostos BETEX demonstraram ter impacto prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana, como expressar efeitos carcinogênicos, mutagênicos e teratogênicos, perigosos e poluidores da atmosfera. Existem inúmeras técnicas físicas e químicas tradicionalmente realizadas para remover esses compostos tóxicos dos resíduos industriais. No entanto, essas técnicas não são econômicas e podem resultar em decomposição parcial de contaminantes. A solução ideal para a redução da poluição é a degradação biológica desses poluentes, apropriadamente conhecida como biorremediação. A figura 1 mostra o resumo dos métodos de remediação disponíveis para monoaromáticos, onde é dividido em duas partes: tecnologia in situ e tecnologia ex situ. E em cada parte é dividido em físico, químico e biológico. 2. Ocorrência e toxicidade de hidrocarbonetos monoaromáticos BETEX. Será dividido em 3 subtópicos que serão ocorrência na natureza, exposição e efeitos do BETEX, degradação microbiana de hidrocarbonetos monoaromáticos. A figura 3 mostra estruturas químicas de benzeno, tolueno, etilbenzeno, O-xileno, M-xileno e P-xileno. 2.1. Ocorrência na natureza. Consiste em mais de 50% a 60% de massa que entra em solução, quando a gasolina é misturada com água, e as águas subterrâneas são poluídas por esses compostos. A figura 2 mostra a composição de BETEX em gasolina. O benzeno é um líquido incolor que tem um odor doce e é muito inflamável. O benzeno é volátil e se dissolve facilmente em água. Já o tolueno é um líquido incolor com um odor doce e forte. O etilbenzeno é usado principalmente na gasolina e aditivos de combustíveis de aviação. E o xileno é um hidrocarboneto aromático amplamente utilizado na indústria e na tecnologia médica como solvente. A tabela 1 mostra as propriedades físicas e químicas dos compostos BETEX, como ponto de fusão, ponto de ebulição, peso molar, densidade e outras características físicas e químicas. 2.2. Exposição e efeitos do BETEX. É dividido em compostos altamente poluidores, solubilidade e toxicidade relativamente altas, problemas nos sistemas nervoso, cardiovascular e respiratório, potenciais de ecotoxicidade, genotoxicidade, carcinogenicidade e interferência endócrina. Degradação microbiana dos hidrocarbonetos monoaromáticos. É dividido papel vital no processo biológico de remediação. É composto por duas abordagens diferentes, in situ e ex situ, realizados em condições aeróbicas ou anaeróbicas. Tem um baixo custo e eficiência energética e ambientalmente correta. 3. Degradação bacteriana de hidrocarbonetos monoaromáticos. Temos a degradação bacteriana aeróbica, a degradação bacteriana anaeróbica, biodegradação de degradação anaeróbia substituída por alquil e biodegradação de tolueno. A tabela 2 mostra espécies bacterianas envolvidas na biodegradação do BETEX.
A tabela é um pouco grande, mas a gente só colocou o começo porque ela só vai mostrar espécies bacterianas, a deformação e cada composto que ela vai biodegradar. 3.1 Degradação bacteriana aeróbica. A figura 4 vai mostrar a biodegradação de hidrocarbonetos aromáticos por processo aeróbico e anaeróbico. Organismos aeróbios realizam respiração celular para obter energia utilizando organismos aeróbicos, que realizam respiração celular. Utilizam oxigênio para oxidar substratos, por exemplo, açúcares e gorduras, para obter energia. Isso leva à degradação rápida e absoluta da maioria dos poluentes. A figura 5, que é essa mais acima, mostra a reação de dioxigenase para a clivagem inicial do benzeno e formação de catecol. Já a figura 6 vai mostrar o catabolismo do catecol por vias orto e metaclivagem durante o processo aeróbio de biodegradação. Degradação bacteriana anaeróbia. A tabela 3 vai mostrar a biodegradação de BTEX sobre diferentes condições redox. A degradação anaeróbica de hidrocarbonetos aromáticos é um processo de várias etapas, em que os micro-organismos decompõem hidrocarbonetos na ausência de oxigênio. A tabela 4 vai mostrar a biodegradação sob condições anóxicas ou condições anaeróbicas. 3.3 Biodegradação de degradação anaeróbia substituída por alquilo. A figura 7 vai mostrar possíveis mecanismos de etapas iniciais de ativação do anel de benzeno durante as condições aeróbias. A redução do benzoico-A representa uma barreira energética considerável para micro-organismos anaeróbios. 3.4 Biodegradação de tolueno. A figura 8 vai mostrar a ativação do tolueno para biodegradação anaeróbica por adição de fumarato. Uma molécula de benzilsuccinato e a benzilsuccinato sintase assim formava e envolve uma reação radicular enzimática. A via proposta é mostrada na figura 8, que leva à formação do benzoico-A, o principal metabólito de degradação de compostos aromáticos anaeróbios antes da saturação de clivagem do anel. Biorremediação de monoaromáticos com fungos. A degradação fúngica de hidrocarbonetos aromáticos é apontada como um dos métodos eficientes para a remoção destes poluentes do meio ambiente. Um desses fungos conhecidos por sua capacidade de biorremediação é o fungo da podridão branca. Contém um sistema enzimático em comum com um grupo único de peroxidases que catalisa a degradação da lignina polimérica, complexo da planta. Tabela 5. Mostra a biodegradação de BTEX usando fungos. Na tabela ele apresenta os organismos, depois traz os compostos estudados para degradação, apresenta a sua degradação percentual e os metabólitos produzidos. Tópico 5. Fatores que afetam a biorremediação de monoaromáticos. Várias abordagens para a biodegradação de hidrocarbonetos aromáticos podem ser in situ ou ex situ, se manifestam em sua complexidade dependendo do tipo de poluente e dos requisitos tecnológicos. Os micróbios degradadores de hidrocarbonetos produzem uma variedade de biosurfactantes como parte do ambiente ou para cumprir as exigências ambientais cada vez mais rigorosas em sua superfície celular, ou como moléculas liberadas extracelularmente. Os biosurfactantes de baixo peso molecular, como glicolipídios, lipopeptídeos, são mais eficazes na redução das tensões interfaciais e superficiais, enquanto os biosurfactantes de alto peso molecular, como polissacarídeos, anfipáticos, proteínas e lipossacarídeos.
Outros fatores que também afetam a biorremediação de monoaromáticos são de característica de natureza física da matriz, onde o composto é encontrado, como solo, água ou sedimento, temperatura e luz. Tópico 6. Enzimas usadas na biodegradação de monoaromáticos. O processo de biorremediação depende de micro-organismos que atacam enzimaticamente os poluentes. As principais enzimas envolvidas são as monooxigenases, que atuam como biocatalisadores em processos de biorremediação devido à sua alta seletividade de região. A hidroxilação, biodegradação de vários compostos aromáticos e alifáticos são catalisados por monooxigenases. Tanto as bactérias quanto os fungos contam com a participação de diferentes enzimas intracelulares e extracelulares, respectivamente para a remediação de recalcitrantes e lignina e organopoluentes. Nas condições aeróbicas, as principais enzimas envolvidas são os monooxigenases. Tópico 7. Abordagens baseadas em bioreator para biodegradação. A biodegradação dos poluentes é auxiliada pelo uso de bioreatores sob parâmetros ambientais controlados que regulam o processo de degradação. Os bioreatores fornecem taxas de transferência de massa, degradação de poluentes e melhor controle de vários parâmetros ambientais para reduzir a toxicidade em bioreatores, pelo uso de um meio adsortivo, crescendo a biomassa em matriz suporte. Embora os bioreatores de crescimento suspenso exibam alta eficiência de remoção, seu desempenho foi prejudicado pelo acúmulo de biomassa excedente, problemas de lodo, com operações contínuas e inibição de substrato em altas cargas de poluentes. Outra abordagem para reduzir a toxicidade do substrato observada em bioreatores de pasta é pelo uso de um meio adsortivo. Tópico 7.1. Estudos de casos. Biorremediação de monoaromáticos no bioreatador de particionamento de duas fases. Solventes orgânicos immiscíveis, ele dissolve concentrações de hidrocarbonetos aromáticos e é aplicado para o tratamento de BETEX. Biorremediação de BETEX usando o reatador de leito fluidizado. É um tratamento de influentes industriais para degradar o BETEX, possui alta densidade e imobilização celular, serve como reatador para regeneração e a adaptação e seleção de degradadores de hidrocarbonetos. Reatadores baseados em GAC para biorremediação de monoaromáticos. São reatadores do leito empacotado, servem de tratamento de compostos orgânicos voláteis e remove até 99% do BETEX. Bioreatadores airlift. O uso da tecnologia de partição em um conjunto de bioreatador de transporte aéreo oferece uma nova tecnologia que reduz a intensidade de energia em comparação com o projeto convencional. O uso de bioreatador de partição de transporte aéreo para o tratamento de gases contaminados como BETEX tem eficiência geral de remoção. As concentrações de compostos pichileno e naftaleno foram tratadas com altas taxas de degradação. Sistema bioreatador de membrana. Ele usa os biofiltros e membranas, serve de tratamento de fluxo de resíduos em fase de vapor, regulação de compostos orgânicos voláteis atmosféricos e eficiência de remoção do BETEX. Bioreatador anaeróbio. Ele tem vantagens sobre os processos aeróbicos, possui alta capacidade de deteriorização de poluentes, baixa utilização de energia, produz biogás, que é o metano. Ele é reatador que contém proteínas, carboidratos e soluções de BETEX, usados de forma lucrativa para o tratamento de hidrocarbonetos monoaromáticos. Fitorremediação é uma técnica para limpar solos contaminados usando plantas como fonte de remediação. Os compostos podem ser metabolizados, acumulados ou volatilizados no ar.
Os métodos de fitorremediação, agricultura de terra, controle hidráulico. A cana, ela conseguiu remover cerca de 80% do BETEX no solo. Tópico 7.2. Avanços recentes e várias abordagens para a biorremediação de compostos BETEX. Uso de biosensores bacterianos. Ele detecta e quantifica os compostos alvos. Biosensores são enzimas, anticorpos, tecidos e micróbios. Toxicidade de compostos BETEX e subprodutos de degradação. Abordagens moleculares para a biorremediação. Ela é uma técnica de monitoramento genético para detecção. Codificam as etapas de biodegradação do BETEX e usa microarraios baseados em estudos ambientais. O uso da abordagem 16SRNA. Ele analisa as populações microbianas de biorremediação de compostos BETEX, possui taxas mais rápidas de degradação de contaminantes e tem ênfase na quantificação dos níveis de mRNA para os genes de biorremediação. Biologia in silico. Ele é essencial para uma visão mais detalhada do metabolismo, podem facilitar a resolução dos problemas e prever as reações metabólicas do organismo a várias condições ambientais. A abordagem metagenômica. As comunidades microbianas são componentes dos ecossistemas, desintoxicação de locais poluídos, adaptabilidade de organismo na degradação de contaminantes orgânicos. Metagenômica é um dos métodos projetados para obter acesso à fisiologia. Tópico 8. Conclusão. Os resíduos industriais, petroquímicos e seus problemas de disposição sempre foram uma área de preocupação. Os hidrocarbonetos aromáticos têm ampla utilização na indústria petroquímica e muitas aplicações que levam ao seu acúmulo no meio ambiente, tornando-os poluentes prioritários devido à sua ecotoxicidade e riscos à saúde. Os micro-organismos têm sido uma ferramenta importante nas abordagens de biodegradação, pois as vias bioquímicas e várias aplicações de desenvolvimento de bioreatadores, junto com as abordagens moleculares e o uso de biosensores que foram utilizados, estão resumidos nesta revisão. Com isso, finalizamos nosso artigo de biorremediação de hidrocarbonetos petroquímicos.